Já iniciando a nossa programação do dia, vai ser feita pelo presidente da Algar Telecom, o Jean Carlos Borges, que vai trazer a perspectiva, então, da empresa sobre essas reflexões que a gente está provocando aqui no painel. Então, eu gostaria de convidar o Jean para vir ao palco e assumir aqui o púlpito para fazer a sua apresentação. Peço uma salva de palmas. Obrigado, Samuel. Bom dia a todos. Eu, como tenho a opção de ficar ou fixo ou movimentando, eu vou adotar os dois, né? Enfim, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui. Eu sei que é um terceiro dia, o pessoal está meio cansado já. E eu também fiz algumas adequações na minha apresentação, porque muito do que já foi falado aqui, eu vou só, de certa forma, destacar e passar muito en passant para não tornar mais cansativo aí, o dia de todos. Mas antes, eu preparei aqui um pouco daquilo que eu acho que é a essência da Algar Telecom, e eu acho que eu gostaria muito de dividir com vocês, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem a nossa história, mas a Algar Telecom, eu costumo dizer que ela tem nome e sobrenome. E isso veio do seu fundador, o comendador Alexandrino Garcia, que mais do que deixar nome e sobrenome, deixou aí uma lição que a gente, ao longo do tempo, transformou no propósito da nossa organização. Porque, genuinamente, isso há aí depoimentos, há registros, ele sempre quis servir muito mais do que levar a tecnologia, muito mais que levar a questão de produtos para as comunidades. E a gente, então, né, muito insatisfeito, pegou não somente a questão do nome e sobrenome, mas pegou esse propósito e a gente tem levado isso para dentro da nossa empresa e, de certa forma, motivando os associados, motivando todos em prol de levar, sim, tecnologia, sim, produtos, mas, sobretudo, um jeito diferente de servir. E isto se reflete muito além do discurso, muito além da forma com que a gente se apresenta. Esse propósito de gente servindo gente muda a nossa forma de organização, a nossa forma de estruturação. Acho que poucas empresas no Brasil podem dizer que tem uma diretoria de clientes, que reporta diretamente para o diretor-presidente. Então, imaginem todos vocês que em discussões de investimentos, discussões de problemas, discussões de mercado, tem lá a dimensão do cliente, que é levado em consideração no mesmo nível da área financeira, no mesmo nível da área técnica. Isso faz toda a diferença, porque certamente, apesar de todos nós queremos clientes, queremos atender bem e tudo mais, a ausência de alguém que fala em nome do cliente nesses momentos, ela faz toda a diferença para positivo ou para negativo. Temos reuniões diárias, que a gente chama de foco do cliente, porque nós e todo mundo somos organizados por funções, mas o cliente não pode ficar falando com as funções, ele tem que ser atendido em todas as suas dimensões. A gente brinca lá em Minas Gerais de mamanda caducando, né? O pessoal mais internacional fala end-to-end, né? Então a gente realmente coloca todo mundo, pega as últimas informações do dia anterior de várias fontes de dentro da empresa, incluindo analíticas, incluindo Big Data, incluindo pessoas, e a gente trata aquele como o problema do dia a ser solucionado e vamos em frente. Hoje em dia, todas as operadoras têm aí o conselho de clientes, né? Mas esta entidade, ela já existe na Algar Telecom, eu estou lá há 15 anos, mas ela, antes mesmo da minha chegada, já existia. Então, é uma coisa que a gente se sente honrado em falar que talvez a gente tenha inspirado a legislação nesse sentido, e é super importante isso aí, porque é realmente um conselho que pega a visão das várias sociedades, várias representatividades e traz para dentro da empresa. Não são incomuns também momentos de reunião com os meus diretores em que a gente leva depoimentos de clientes, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Pode ser um exemplo positivo, negativo, e a gente pega aquilo ali e ouve
e a partir daquela experiência, daquele case, a gente trabalha ali em mudanças que muitas vezes são verdadeiros achados, né? A gente, dentro da empresa, nos níveis, vai chegando a informação para a gente um pouco filtrado, né? Então, isso a gente tira o filtro, e isso é super positivo para o atendimento aí do cliente. E, vamos dizer assim, todo mundo está falando em digital, a gente tem na Algar Telecom, desde 2015, uma diretoria de transformação digital. Ontem nós tivemos aqui o CDO da Algar Telecom, o Eduardo Raboni. Ele era o ex-CIO da companhia. Em 2015, a gente move ele para essa diretoria de transformação digital e a gente está fazendo todas as ações para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a sua satisfação com a empresa, olhando legal, olhando bem essa questão da jornada dele, os pontos de dores, os pontos de muito esforço, e com isso melhorar a sua percepção. E invariavelmente, quando a gente melhora assim, essa experiência dele, essa satisfação dele, a companhia ainda tem expansão na sua eficiência, nas suas margens. É uma coisa que até bem pouco tempo atrás achava-se que eram antagônicas, e a gente tem percebido que na Algar Telecom as coisas caminham juntas, uma complementa a outra, né? E com isso, em nossa história, aí, a gente brinca que a Algar Telecom é uma empresa sexy, ela é sexagenária, 64 anos de história, passou por todos os momentos aí da evolução das telecomunicações no Brasil. Podem ficar tranquilos, que eu não vou passar ano a ano aqui explicando o que aconteceu, mas é uma empresa que, ao longo da sua evolução, ao longo da sua expansão, vem tendo como característica essa preocupação no bom atendimento e uma preocupação muito grande na sustentabilidade, no crescimento sustentável das suas operações. E com isso, a gente percebe claramente aqui, através das curvas, né, esse crescimento nas várias visões dos produtos, né. Aqui, só uma curiosidade, a gente trouxe a partir de 2002, porque foi justamente neste ano aqui que a gente teve as metas de universalização, as metas de qualidade, e com isso a gente pôde expandir a nossa operação daquela região que ficou caracterizada como o Brasil Central, e para outras regiões e geografias do país. E, sobretudo, aqui, opa, vou voltar, sobretudo, aqui, após 2010, a gente vê uma expansão muito mais agressiva, uma expansão muito mais visível na nossa operação. E vamos continuar crescendo, né? Ontem nós vimos vários presidentes de operadoras aqui mencionando que, a despeito de não ter aí um ambiente de investimento, a despeito de não ter um ambiente regulatório que favoreça, estamos todos investindo, e a Algar Telecom não é diferente. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos aí, a gente tem investido algo em torno de 70% do nosso EBITDA. Isso é muito, isso é uma coisa que só faz quem realmente está acreditando que pode fazer alguma diferença, pode levar tecnologia, pode levar serviços e, obviamente, numa expectativa de retorno, né? Ninguém pode pensar em fazer uma coisa dessa só pela paixão, só pelo prazer em servir. Queremos fazer pelo prazer em servir, mas temos, obviamente, uma obrigação aí com os acionistas em retornar o capital investido. Com isto, a gente tem gerado ao longo dos anos aí um crescimento sustentável, que não é somente na dimensão econômica, mas a gente se orgulha aí em estar gerando crescimento sustentável também na dimensão social, na dimensão ambiental. E a gente, só para vocês terem uma ideia, esse guia exame aqui, a gente já por 5 vezes consecutivas somos eleita a empresa do setor telecom como mais sustentável no Brasil. Acho que isso é um motivo bastante grande de satisfação que eu divido com vocês aqui. Bom, tudo bem, né? Chegamos até aqui, mas eu fiquei imaginando ontem, né? A gente estava aqui falando que nos últimos 20 anos a gente teve a possibilidade de transpor o Brasil de uma situação para outra, né? E eu pude perceber que tem várias pessoas que viveram e que ainda estão aqui, aquele momento lá
de 96, 97, que foram tão decisivos para a gente chegar nesse momento aqui e falar, olha, fizemos uma razoável, boa lição de casa, né? Chegamos até aqui. E eu fiquei imaginando como que será 2038, daqui a 20 anos. Muitos de nós talvez não estaremos aqui no setor, mas quem estiver aqui pode falar, olha, aquele momento foi super importante e tivemos ali a coragem, né? Ontem falou muito em coragem aqui, e a determinação para promover as mudanças, promover as reformas, e chegamos a um país digital, um país numa comunidade gigabit, totalmente integrado na comunidade internacional e com competitividade que a gente deseja aí, pau a pau com qualquer país no mundo, né? Bom, a questão é mais ou menos o seguinte, né? Eu não vou passar por esse slide aqui, mas o que a gente percebe é que a gente tem meio que derrapado. A gente já sabe o que precisa fazer. É incrível, Luiz, que a gente chega aqui, todo mundo, seja legislador, seja executivo, aí, formador de políticas, seja pessoas das indústrias, seja das operadoras, seja jornalistas, seja, se tivesse sociedade aqui de uma forma geral representada, todo mundo concordaria que são necessárias as mudanças e todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Mas é incrível que tem aí pelo menos 3 anos que as coisas não acontecem, né? E ontem foi mencionado aqui em específico no PL 79 que tem 2 anos que ele está em tramitação. E a gente viu o Teles da Oi falando sobre a questão dos TPs, que ele tem lá um gasto de 300 milhões de reais, né? Aí a gente fica observando, né? 2 anos, 3 anos, só ele 1 bi. Aí tem Vivo, temos nós, e estou pegando o TP aqui como um ponto específico, né? Então, de se refletir, de se pensar isso aí, e mais do que isso, a exemplo que foi falado, não deixar de apontar isso. Nós estamos desperdiçando recursos que poderiam ser melhor aproveitados. Acho que o país não pode, de forma alguma, ficar nesse negócio, é um ano de Copa do Mundo, é um ano eleitoral, então, mais 12 meses, mais 2 anos. E não esqueçamos que, se passar o PL, ainda tem um período para regulamentar. E aí, já ouvi falar em vários prazos, né? O prazo mínimo que eu já ouvi falar é 1 ano. Então, veja só, olha a nossa responsabilidade. Talvez a gente precise aqui, de alguma maneira, repensar os agentes que a gente tem que convencer, talvez trocar, colocar mais pessoas aqui para serem sensibilizados, né? E a gente tem sim, tem aqui uma demanda para ser atendida, tem aqui uma situação de ambiente que não favorece investimentos. Eu acho que temos sinais claros aqui no setor que a gente precisa cuidar disso aqui. Quando vem a Marina da McKinsey e fala que as empresas não estão tendo o retorno apropriado do seu capital e que isso tem gerado menos investimentos nos últimos anos, isso é muito sério, porque esse tipo de coisa aqui, infraestrutura, é aquilo que a hora que aparece a ausência de alguma coisa, já era. É uma coisa que vai precisar de muito tempo para se repor. E veio a Marina ontem, mas nos últimos anos veio o Marcos Aguiar, que mostrava a mesma coisa, de outra consultoria com renome internacional. E outra coisa que a gente não pode se cansar de falar são os novos negócios que a todo momento aparecem, são similares em termos de produtos e serviços, mas tem aí uma tratativa totalmente diferenciada e que muitas vezes favorece a redução do setor em detrimento do crescimento dessas outras alternativas aí. Bom, como eu mencionei, as respostas estão aí dadas. O que a gente tem que fazer é uma modernização regulatória, eliminar barreiras prejudiciais à sustentabilidade dos investimentos, né? E eu trago aqui só uma questão que eu acho que é super importante, falar em eficácia de regulamentação. A gente não pode ter regulamentação que coloca e aí ela não pega, né? E eu trouxe aqui, por exemplo, a questão da lei das antenas. Não funciona.
A gente chega nas cidades, leva lá o pessoal do Sindicato Brasil, leva o pessoal da Anatel para explicar que não tem nada, nenhum problema, que pode colocar a torre e tal. Não obstante, meses, anos para se colocar o serviço disponível e muitas vezes a gente pressionado por uma questão de prazos da própria agência. Então, fica uma questão complicada, né? A questão aí da esfera fiscal. Eu vi ontem o pessoal falando, eu concordo, acho que a gente tem que focar aqui e não deixar aumentar mais e também não criar tributos em serviços que não existem. Mas eu acho que é dever nosso, todo momento, colocar com clareza que isso não está certo, né? A não utilização dos recursos dos fundos. Se viesse um alienígena e descesse aqui e olhasse só as alíquotas, sem saber qual que é o tipo de serviço que estaria sendo prestado, falaria que o serviço de telecomunicações é um serviço não essencial. Estamos falando de taxas aí superiores a 40%, 50%, muitas vezes taxas no mesmo nível de itens supérfluos. E vejam, estamos falando aqui a base de várias outras indústrias. Estamos falando de indústria 4.0, sociedades conectadas e tudo mais. Estamos fazendo o pior das decisões. Então, nós temos, sim, que focar aí para não deixar aumentar, mas nós temos, sim, que, de alguma maneira, voltar a discutir essas questões para utilizar esses fundos dentro daquilo que é o propósito, ou até mesmo, em última instância, questionar a continuidade da existência. O passado realmente não tem muito jeito, porque o caixa talvez nem mais exista, mas o futuro eu acho que nós temos que, por dever de ofício nosso aqui, trabalhar nessa questão. Tá? Bom, esse aqui é o meu último slide. Eu realmente gostaria de que alguém aqui, 20 anos à frente, chegasse e falasse, olha, vivemos num país onde as cidades são digitais, né? Acho que não serão amigas da banda larga, serão parentes, né? Pais, mães, filhos, com empresas digitais eficientes e competitivas no mesmo padrão mundial, com pessoas totalmente inseridas nessa questão da conectividade e gerando um país mais competitivo, com crescimento sustentável, consistente, com desenvolvimento econômico, com inclusão, não é mais social, é digital, todo mundo com acesso à digitalização e com empregos. A base disso tudo chama-se modernização regulatória. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui no painel e espero que a gente não entre nessa questão de é humano diferente e tal. Eu acho que tem aí espaço para a gente continuar pressionando e gostei muito da ideia de chamar aí os presidenciáveis para a gente sensibilizar e, de alguma maneira, atuar de maneira tão efetiva quanto as operações têm demonstrado. Tá? Bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado, Jean, pelas palavras, pela apresentação. Eu gostaria de chamar, então, agora, a gente começa a sequência de apresentações ao longo do dia com os fornecedores de tecnologia também, e a gente tem, para iniciar essa rodada, um dos principais executivos globais da Huawei, uma das grandes fornecedoras de equipamento no mundo, de tecnologia no mundo. Ele é vice-presidente global do negócio de carriers, do negócio de operadoras da Huawei. Vai fazer uma apresentação em inglês, a gente tem tradução simultânea disponível para quem precisar. Eu gostaria de convidar, então, ao palco o senhor Zhu Jianjun. Por favor. So, very good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here in Brazil, which is a very great country. Actually, I just flew to this country last night. I still have the time difference. I want to keep it and make all the presentation all the way with passion. And thank you for giving me this chance to share some thoughts regarding creating a better future for Brazil by leveraging the best ICT industry. To take all sense of, I would like to have the view of the history
during the last 120 years, as we know, the industrial, electrical, and information revolution actually, are the major three, breakthroughs for human civilization, and unleashed the productive power and far exceeding, the total some of the total thousands histories that came before. But today, our world is changing. We are at another turning point, which is fourth technological innovation, which brings us to a new world where all the things will be able to sense, all the things will be connected, all the things will be intelligent. According to the backdrop, Huawei this year also renewed our vision and our mission. Our vision and our mission is bring digital to every person, home, and organization for fully connected, intelligent world. Come back to Brazil again. We have been here for 20 years. And thank you very much, the government sectors, ministries, operators, and all the related stakeholders to support Huawei all the way. But I also have to say, this is another era to come. I would like to say, ICT sector is not only about technology. It's all about the ecosystem. It's all about the value. So how to build the value for better life for Brazilians, how to build a better business opportunity for ICT providers, how to build the economic growth for Brazil. That is our topic. Let me start by acknowledging that the Brazil has already started its own leading transformative way in Latin America. There is a lot of achievements during the last 2 or 3 years. We can see the figure. You say the GDP ranking position has been moved from number 9 to number 8 in last year. Let me say congratulations. The second one, the Brazil has a very big population, which is number 4, and I don't have idea more of that, which is 200 million population. But we say more than 86% of the population is already urbanized, which is very great. Also, it's very interesting to say the people's average age is around 31 years old. It's very interesting. That gives us very strong signal of huge demand in ICT sector. At last, we can say also I give very good credit to this country, to this government in Brazil, that you have taken very certain steps in initiatives by using efficient Brazil and e-digital. But this is not enough. We have to work together to make this ecosystem to be very prepared. Before that, let me give you the figure comparison between China and Brazil. Both are the great countries. From the 3 aspects. The first one is from financial aspects. We can say the GDP per capita, the China and the Brazil almost the same. Even Brazil is much higher than China has. But the contribution, the ICT contribution to the GDP, we can say
China is almost double of Brazil. I personally consider this as a very big opportunity if we can do more things, leverage the industry of ICT. Another one is the demand. This is also figure shows us the internet usage. That is very important, features. Average, duration, internet of usage actually in Brazil is much higher than China does, even much higher than global average. That means we have a lot of potentials and demands and requirements. Maybe the requirements and demands are constrained because of lack of infrastructure. Another sector is supply. I give some figures here. If you look at the figures for FBB penetration, you can say the FBB penetration is much less than China has, almost double. As another hand, FBB average speed also is less than China has now. So we have a lot of space to move. Come to the mobile sectors, we can see the sites. We use the sites shared by million people. The sites shared by million people in Brazil is just around 380 sites. But in China, it's almost 900 sites shared by million people. So there's still a lot of space to move if we can work together. So in summary, we're talking about value demanded. Also, we're talking about efficient supply. We talk about the customer experience, how to balance them through ROI. Why I'm here emphasizing ROI. ROI is a very key factor to balance all the sectors. If we are investors, you always think how fast and how quick you take back what investment. That is very normal. Whatever in technology or in capital investment. So I give you the following slides. I give you a few figures to tell you the demand, the supply, the ROI, and the customer experience. For the demand, I give you presentation by two sectors. The first one is connected and unconnected. The second one is connecting new business. We know globally we have almost 2 billion people without use cell phone. 1.1 billion home without access to broadband. But in Brazil, this figure sounds good. You only have 15% of the people without MBB mobile broadband coverage. We hope in the future, 2020, maybe you have more targets to make it 100% coverage. On the other hand, also the homes, around 45% the breeding homes already covered. The rest is 55% is not yet covered. We hope in a few years we can make it to some level. Okay, another sector is the connected new business. We know you have very big consumer and demands of the internet usage. If we go to Internet 2.0, we have to, all the requirements are already beyond the voice and the data. We have to go to vertical. The vertical is one very important, requirements for operators. So how to connect the new business by using smart industry, by using smart life and a smart city. That is another topic I think we are going to talk in a few years. Another one is the customer experience. We remember, we used to build a network, then operate, then give the service to final subscribers. But now it looks like something has changed. First, we have to think about the customer experience, then drive the network build and operation. For the customer user experience, normally we emphasize for three sectors. The first one is the network service quality, still the fundamental sectors. Especially in the future, we talk about latency,
bandwidth, MPS, a lot of things we have to build for that. The second one is content availability. Now the customers, they are not consuming the voice. They are not consuming data only. They are consuming more contents. As we know, the video has become very fundamental service to the customers. So now the requirements is really beyond the voice only. Even in future, we go to the vertical industries and the internet is becoming even anywhere. So the content is become very important part of customer experience. The last one is called interactive customer experience. The customer experience we used to be just when we come to a customer, but now we are looking at the customer experience. We already go to the interactive customer experience. I know you have Facebook, you have WeChat. Huawei made this form, Feels Bike, is called Roots, to redefine the customer interactive experience for real-time, on-demand, or online, DIY, and social. So the customer experience has been changing. The methodology of building network has been changing. Everything has been changing from the pure investment to value-driven to customer-centric network. There's another supply. We're talking about supply. We do think, what is called supply? Supply, what is the relationship between supply and demand? We may think of supply because Huawei, you give me very cost-effective solution and cost-effective equipment. But I'm here to say that is just one factor. The supply is not only about networks itself. It's about the government policy. It's about the infrastructure lines. Why I talk about this one more? Because the government, the policy and the regulations are the heart to live and to drive the ICT development. If we are facing a future, all the ecosystem built from end to end, the network itself is just take 10% of the whole ecosystems. So we need all the stakeholders to be getting involved, proactively involved. Another one is infrastructure lines. I'll give you a figure next slides. The most important assets for operator is called spectrum, sites, and of course cables, and networks, and subscribers. So if we look at forward the next few years, before 5G comes, or at the 5G age, the sites is become very keen for everyone. You may find the sites anywhere, but now we have a big problem, which is bottleneck of sites acquisition. How do we make it very effective to get the sites acquisition to be ready? So infrastructure level alliance, we have to set up alliance. We have to work together to reduce the total cost. From Huawei side, I say, as I mentioned, ROI is one of the key factors to balance the demands and the supply and customer experience. But what is called the ROI? I think different people have different understanding. But from my understanding, the ROI is something to do with network itself. It's something to do with the payback period, plus project time, which is TTM, plus capex reduced, revenue increased, and OPEX reduced. This is total methodology. What do we do? First one, all the solutions should be scenario-based and ROI-oriented business solution. For this, Huawei, since last year, we set up a specialty team, a special department, just work on the business solution. Make a very innovative solution to reduce the total cost from end to end. For example, for the entire network, I will look at the entire network, we have to think about how to reduce ROI. The different region, we can take a different solution. We can use and maximize the value of the current network and also protect
your current legacy network and keep it. At the same time, you have different scenarios, for example, for the urban, suburban, and the rural. For urban, which technology you are going to using? For suburban, which technology you are going to using? For rural, of course, which technology you are going to using to reduce the cost and protect the ROI? As you remember, last year we developed 3-star solutions, which is called TubeStar, and Polestar, and ZeroStar. ZeroStar especially for rural coverage. Look at the global average figures. Why operators, they don't want to put investment in rural area? Because the ROI is too long, around 10 years. If I'm not wrong, if ROI is more than 6 years, I think nobody is going to put investment there. So if we can find some solution to reduce the total cost in a rural area, we made it, which called ZeroStar, by reduce the total OpEx, CapEx of the transmission, and the sites, and the power, and everything. Of course, the TubeStar, I think, is already in Brazil, already have the trial project. Basically, the idea, I think, come from Brazil. Thank you very much. The total cost will be reduced by 20% to 70%. Of course, if we do this, the total project time, TDM time, reduced by 30%. So, as I mentioned, all these stakeholders, we have to build a multi-win ecosystems. The telecom business is not only operator business. The service is not the operator service. It's all the service to everybody. So we have to think how to build very cost-effective network for subscribers. Site alliance, as I mentioned, site has become very keen, assets for operators. But now the big problem is that the site acquisitions become very difficult. In a lot of countries, even take 10 months, even 1 year to get approval. At the same time, the assets owners, they have a lot of, thinking about how to make a very short rental instead of make a long-term investment back. So if all the stakeholders, we want to think together to open up what you have to make the cost reduced. And also government think about how to reduce the process of site acquisition approval. It makes sense. It really makes sense. As well as the fiber, the same thing. As I mentioned, the home business, look at it globally, the home broadband penetration is just around 20%. Everybody think, we have 1.1 billion home not connected. But now, why people is not going to put investment? Because of ROI, as I mentioned. It's end-to-end ROI is too long. So if we think some way to reduce the total ROI from end-to-end by using the powers companies' assets, by using the government subsidy, by using the carrier's current network, by using Huawei new technologies, of course, as well as ISP, CP, we will make sense, reduce the total cost, and make the business back. Another one is content as a digital service. We do the same thing. So all the stakeholders, the build ecosystem, win-win become very important. Something very important I share to you. The most governments already released the ICT policy, master plan. So far, it's more than 140 countries is already released the master plan for ICT. And it become more and more important for them. For example, like Malaysia, they call Digital Malaysia. After issued a Digital Malaysia a few years ago, last year, the ICT contribution to GDP in Malaysia is take almost 18%.
it boosts the economic growth very, very fast. So if we think about how to put from top down design to enhance the government policy, that really makes sense happen. Another one in Brazil, from national level, how to think about the fiber pre-deployment in building. You know, for the home, one of the important things is the last mile access become very difficult. But if we have regulations, even encourage policies to encourage estate companies, property companies, they finish their work within their building. That makes great sense. The second one is subsidy tax incentives, encourage private capital to invest in ICT. I remember in one of the countries, it's called Ghana, they reduce the total tax of the network if you use for rural coverage. And of course, another country, Indonesia, they do the same thing. Another one is the spectrum. We do spectrum planning, is not for now, but for future. I know everybody is talking about 5G. 5G is coming, but frankly speaking, 5G is still far, 3 and 4 years to go. But now we have to think how to make a plan the 5G spectrum. We don't have to wait, 5G already come, we make another plan. So spectrum policies become very important for the government. Of course, WBB complements in each other in MBN. You know, technologies develop very fast. Now even wireless can be network broadband technologies. We don't have to rely on fiber only. You know, wireless technology is just WTTX. Wireless broadband to home. We can reduce the total cost by 70 to 80%. Also, the new in the future, massive MIMO is one of the technologies, we can reduce the cost per giga. From municipal level, also we would like to suggest do something mitigate some ground, for example, right away, and site acquisition, if we can reduce site acquisition from 6 months to 3 months. What is going to happen? Another one, facility sharing, especially in the 4G, 5G smart post site, we have a lot of facilities, utilities. Can we think together to make this as be the telecoms, you know, the sites that is also make sense? So from a government level, from the industry level, from a Huawei business level, we have to think together to move forward. From a new ICT level, the environments, the national synergy, including the services, facilities, even the policy for unconnected. If we can make more and think more about that, it will encourage the industry develop. Another one, the ecosystems. As I mentioned, we set up infrastructure lines, we share the sites and the fiber. Of course, the digital service will bring more and more content to come here. Last, the new business solution, which is based on ROI rented and scenario-based. Huawei, we ourselves also make the same, we'll make it. So from government, from industry, from Huawei, let's work together to make all the stakeholders to get involved, to make the business to bigger and reduce the total ROI. We make things bigger. Thank you very much. Muito obrigado, Mr. Jianjun. Gostaria de convidar, então, agora para fazer a apresentação do próximo painel e depois a gente monta a mesa, a Janine Voss, que é head do SDG Accelerator da GSMA. Por favor, Janine, ela também vai fazer a apresentação em inglês, então vocês têm a tradução simultânea, se for necessário, depois a gente vai montar a mesa. Muito obrigado. Janine?
Okay, good morning. Good morning, everyone. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a real honor and pleasure to be here in beautiful Brasilia to share with you some thoughts on the Big Data for Social Good initiative by the GSMA. I will first provide an overview of the opportunity that mobile big data provides around the world, explain a little bit more about the GSMA initiative, and then end with some concrete examples of projects that we've launched this year. But before we start, for those not familiar with our organization, the GSMA is the Global Association for the Mobile Industry. We represent over 800 mobile networks as well as other organizations in the mobile industry. And together we work on projects and programs of strategic importance for the industry, really to leverage digital technologies to address economic and social good. And as part of that, the mobile industry and the GSMA has really committed to its mission to connect everyone and everything to a better future. It was the first industry as a whole to commit to the UN Sustainable Development Goals, to really seek how the mobile industry could help accelerate and address the goals that the UN has set for ourselves. And it's part of this initiative that GSMA look towards mobile big data and the role that it can play. Because the world is facing some very pressing challenges. Over 1.8 billion people were affected by disasters over the last decade. 15 million people still die each year of infectious disease, and so many more millions become ill. Air pollution is now the 4th biggest health risk factor around the world. And so for each of these areas, mobile big data can play a role to help governments, to help emergency agencies, to help global organizations to better understand, predict, plan, and respond to these challenges. Because mobile operators connect over 5 billion subscribers around the world that each provide unique insights on where population are moving, where people are moving to, for example, in the case of an emergency. And mobile big data has been used for great examples to date and has really demonstrated to have a real tangible impact in these scenarios. For example, in the earthquake in Nepal, mobile big data was used to better understand where people were affected, where were people moving to, who was cut off, and where should emergency agencies send their resources and address and help the population. Or in the case of dengue fever in Pakistan, mobile big data has helped to predict outbreaks quicker so that the government could better understand how to realize interventions. Or in Namibia, it has been used to better understand the evolution patterns of malaria in order for the Ministry of Health to better plan interventions. And so mobile big data has really been proven to be valuable in these scenarios. But nevertheless, what we've seen is that it has not been widely deployed yet. There is not really great scale behind these solutions. And that's why the GSMA set up the Big Data for Social Good initiative to see how we could accelerate and fast track the use of mobile big data solutions for good around the world by developing a common approach to make it easier to replicate in a consistent manner approaches that have been proven, tried and tested to develop sustainable big data solutions. And so we set up first a task force of 20 operators from around the world, an advisory panel of UN agencies, partners and programs to help us understand lessons learned to date and help us generate insights and to validate this for real practical implementations through projects around the world. Our first focus was around health, so we kicked off a phase of projects last year, and this year we're going to be focusing on disaster preparedness and climate impacts. But before I delve a little bit deeper, maybe it's worthwhile explaining what we mean with mobile big data, because big data is a very broad concept, it's still quite a new space. So what we mean in our project with mobile big data is the insights that are being generated by customers connecting to the network. So whenever someone makes a call, sends an SMS, or connects to a cell tower, that location of that user is being logged.
If you then anonymize that data and aggregate it, you're able to develop indicators of population location, population movement, or displacement at really aggregate volume levels, which ensures that individuals' data is respected and protected. So an individual will never be isolated or identified through these programs. This type of information is particularly relevant in the scenarios around health, environment, and disaster impacts, and that's why we focused on these 3 areas in the first instance. So what are the key pillars for our approach? Key starting point for us is to work with a broader ecosystem, to really work across the demand and supply side, with our advisory panel of UN agencies, with our task force of operators, to really build a common understanding of where are the needs, what are the big challenges, where does mobile big data really add value, and also to really bring a common understanding, to create a common language around this space. And then together we're developing best practices and insights, ranging from very technical documents of how you generate mobile big data indicators in a consistent way across your network. Also looking at data protection and privacy, we have established a code of conduct for all projects undertaken under our initiative. Also looking more at the ecosystem model. So in these scenarios, for example, an earthquake arising, there's many different actors that play a role. And so we're also looking at building a better understanding how ahead of time you can be well coordinated and prepared for such an emergency. And then the third pillar is the actual country implementations. So we then want to take those best practices and test and validate those through real in-country projects, working with governments or local agencies and operators on the ground. And through that, going through that cycle, we hope to drive adoption. And so we've gone through 1 cycle to date. So in the first year, we focused on health, developed a blueprint based on capturing best practices, deployed that in projects, and now we're ready for the next wave to then see if we can develop a similar approach for disaster preparedness to keep improving and enhancing the methodology. Because ultimately, really what we want to achieve is a common framework that can be deployed by operators and partners around the world for all this wide range of scenarios to make it easier to deploy these services more quickly. So the first wave of country projects on health, we undertook a project with Telefónica in Brazil on air pollution, in India with Airtel on tuberculosis, and in Bangladesh, Myanmar and Thailand with Telenor on malaria. And we've just kicked off a second wave of projects on disaster preparedness and climate impacts, also here in the Latin American region in Colombia and Chile, then in Japan with the Cabinet Office, and also with Megaphone and Turkcell focusing on disaster preparedness. So I just want to talk you through 3 different examples just to bring to life a little bit more what mobile big data can mean. So the first example is the project that we worked on with the WHO ITU Be Health Be Mobile program and mobile operator Airtel in India. And its aim was to address tuberculosis. It's still a massive challenge in India. Close to 500,000 people still die each year of tuberculosis, and so many more get infected every year. There's also a large proportion that go undiagnosed, so there's a lot of missed cases across India. And for that reason, the government has set up a very ambitious plan to eliminate TB by 2025. And so the government is really looking to any tools, any innovations that it can leverage to reach that goal. And so we work with the WHO ITU Be Health Be Mobile program, which is already working closely with the government in India and other governments around the world to leverage mobile technologies to address health challenges. And so we work with them to understand what could be the role of big data to address tuberculosis in India. And we created a model that mapped aggregated, anonymized population movement data by Airtel, focusing on movement between people's home and work locations, and overlaid that equally with aggregated, anonymized TB case data to then understand better what are the relationships between movement and TB incidents.
And we identified it's possible to seek really hotspots of TB, so really use this methodology to better understand which areas people congregate from regions with high TB, to help the government better understand where to address elimination strategies, where to put vaccination campaigns, or where to, for example, promote people to get tested and validated for tuberculosis. A second example is a project that we're working on with Telenor and Harvard University in Bangladesh, Myanmar, and Thailand. And we started that project because in Cambodia, a new strain of multi-drug resistant malaria emerged and was moving west across borders. And this posed a real threat if it is to reach India, because from there it might move also to Africa and other regions of the world. So this is a really pressing challenge for that particular region. And Telenor, having a footprint across Bangladesh, Myanmar, and Thailand, worked with Harvard to then understand how could mobile technology help to better understand the movement patterns and the impact that this has on the movement of multi-drug resistant malaria. The studies are still ongoing, but the aim is to help the governments in each of these markets to better understand both where malaria is emerging, the multi-drug resistant strain of malaria is emerging, and helping them predict where that might move next, and also help the government better understand how to then target interventions. And the final example is in Japan, where the Cabinet Office is working with the operators KDDI, NTT Docomo, and SoftBank on the areas of earthquakes. So Japan is placed on a tricky spot. It's on one of the tectonic plates and is subject to a lot of earthquakes on a regular basis. And therefore, the Cabinet Office is working with the operators to understand, can mobile technology be used to map the location of individuals very quickly, real time, when such an emergency occurs, so that the government is able to direct resources very quickly and effectively to the right location. And I think what's quite unique is that this is, as far as we're aware, the first collaboration where multiple operators are working with a single government body to leverage mobile big data for social good. And really the solution that they're developing jointly will be very impactful to help individuals in a time of a crisis to be supported much quicker than is possible under current circumstances. So from these three examples of projects that we've started this year, we've really seen a key lesson learned, and that is one of close collaboration between demand-side agencies and the supply side. It's really important to work very closely with both the government or the emergency agencies and the mobile operators, not just to understand really what's the situation on the ground, to understand the day-to-day reality, for example, of treating a tuberculosis patient, or the reality of what happens in the case of an earthquake, but also actually to work together to leverage each other's data. I think where real power comes in is if the mobile big data indicators can be layered with other insights that the government agencies or emergency agencies might have, for example, on malaria incidents or tuberculosis incidents, weather data, or other critical factors that might help enhance and build the insights. And also working together on building the analytics, the models, really helps enhance the value and the relevance of the solutions in the end. So this for us is really a key factor, and therefore in all our projects we always make sure that we have both sides, both parties very closely working together. And that's also why I'm so pleased to be here today, where in this audience similarly we bring together governments and industry experts to debate this subject. So I'm really looking forward to the panel discussions, and thank you very much for your attention. If you're interested in more information on the program, do have a look online or come find me in the break, and I'm happy to discuss further. Thank you very much.
Muito obrigado, Janine. Gostaria de convidar, então, a nossa coordenadora, a nossa moderadora dessa mesa, que é a Fabiola Moura, da Bloomberg. Cadê a Fabiola? Peço uma salva de palmas para ela. E compondo a mesa com 3 experts nesse assunto e que vão enriquecer bastante esse debate, eu convido o conselheiro da Anatel, Otávio Rodrigues. Conselheiro, peço uma salva de palmas para ele. Ricardo Sanfelice, que é vice-presidente da Estratégia Digital e Inovação da Telefônica. Sanfelice também está ali. E convidaria também o Mário Girassoli, que é vice-presidente de Assuntos Institucionais e Regulatórios da TIM. Mário, por gentileza. Fabiola, a mesa é sua. Obrigada, Samuel. Eu gostaria de começar agradecendo a Tele Brasil por ter me convidado para moderar esse painel, que é um tema que eu acho fascinante, é um tema que eu penso todos os dias, que é como melhorar a sociedade em que a gente vive, né? Aqui no Brasil, a Janine citou 4 casos, né, de atuação do Big Data para melhorar segurança e saúde, e a gente só não tem terremoto, o resto a gente tem. A gente tem malária, febre amarela, dengue e muitos outros problemas que poderiam ser mitigados ou resolvidos com o uso desses dados, né, das operadoras. Claro que junto com o governo e tudo mais. Queria começar aqui o painel conversando com o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Vamos começar, né, entendendo melhor o que é o Big Data. É big mesmo? Como é o tamanho da base de dados da Vivo e como vocês usam esses dados hoje em dia? Olá, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite para a gente estar aqui hoje falando um pouquinho desse assunto. Eu acho que, de alguns anos para cá, as operadoras acordaram um pouco para esse tema, né? Vários outros modelos de negócio foram criados nos últimos anos, utilizando, né, as informações dos clientes, e se os dados são aí o petróleo da nova economia, as operadoras são os pipes, né, são os canos por onde passa toda essa riqueza. E essa riqueza de dados e informações passava pelas redes das operadoras e nós investimos muito pouco em entender, coletar, armazenar, estruturar esses dados e retirar insights. Então, acho que a indústria inteira vem se movimentando aí nos últimos anos para isso. Especificamente, a Telefônica começou esse movimento há uns 5, 4 anos. Né? Passa muito por um investimento muito grande em infraestrutura, né, para se preparar para tudo isso. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um lago de dados, né, um data lake, realmente grande, realmente big. É difícil estimar, mas a gente acredita que tem o maior lago de dados da América Latina, não só em telecom, mas em praticamente todas as indústrias. Eu costumo dizer lá para o meu time de cientistas de dados, que é um perfil completamente diferente de profissional, que o Data Lake da Vivo é como se fosse a Disneylândia para eles, né? Porque cientista de dados gosta de grandes massas de dados, com grande variedade, para poder criar modelo. Não tem nada melhor do que uma operadora de telecomunicações para fazer isso. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 20 petabytes de dados armazenados, numa estrutura on-premises e também com modelos na nuvem, que faz com que a gente consiga, hoje, utilizar esses dados para gerar insights, tanto para casos de usos internos, né? Então, melhorar nossas redes, melhorar a prestação de serviço, ter modelos proativos para gestão da base de clientes, gestão de qualidade, etc., garantia de receita. Então, eu podia ficar aqui falando de N cases e também de monetização externa, né, explorando esses dados para gerar insights para outras indústrias, né, e também colaborando com entidades governamentais. É big mesmo, viu, gente? Enorme. Mário, bom dia. Buongiorno. Buongiorno. Como a TIM tem usado o Big Data? Você pode dar alguns exemplos, inclusive de colaboração com governos que vocês tenham usado, ou apenas para uso interno? Como vocês têm usado esses dados hoje em dia? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para esse painel, que, na verdade, é a janela não só em cima do futuro, mas do presente. É um pouco as mesmas considerações.
que agora o colega Davi fez. Hoje, o Big Data é uma metáfora, um grande lago onde se pode mergulhar, se pode navegar, se pode fazer, assim, sondar alguns testes. E a gente tem usado esses dados exatamente no mesmo sentido. O primeiro uso do dado é, na verdade, aprimorar a experiência do cliente usando esses dados para conhecer melhor o comportamento do cliente na nossa rede. Isso, obviamente, gera muito mais conhecimento, muito mais velocidade na capacidade de entender e, às vezes, de aprimorar esta experiência. Depois, é óbvio que esses dados são também uma base de, digamos, de geração de outra informação que permite também algumas parcerias que já há muito tempo nós estamos fazendo. Sobre a definição de Big Data, um livro recente que é interessante, Big Data and Competition Policy, ele coloca os elementos fundamentais do Big Data se sintetizam em 4V, que não é só volume de Big, é volume, variedade, no sentido de você ter realmente toda uma série de dados muito diferentes que permitem de fazer conexões e gerar novas informações pelas conexões de dados. A velocidade, fazer isso em tempo real, com capacidade de processamento e transmissão, que obviamente é um elemento fundamental, e todos esses 3V geram o quê? O valor deste que é o novo petróleo. Mas assim, assim como o petróleo fez muitas boas coisas para o desenvolvimento humano, o petróleo gerou também alguns problemas. Então, hoje, a gente se depara, sobretudo em termos de política pública, como a gente faz que este combustível da indústria, digamos, 4.0, chamada, seja preservado dos problemas que pode criar. Alguns exemplos, eu gosto sempre de citar alguns exemplos que foram bem anteriores ao uso da palavra de Big Data. Alguns exemplos a gente até compartilha com a Vivo. Nós temos há muito tempo uma parceria, por exemplo, com a Cemadem para usar as torres como coleta de dados, como modelos preditivos de mapas pluviométricas. Não? Isso aqui acontece há muitos anos, antes da palavra Big Data entrar no dia a dia. E, nesse sentido, a gente tem também uma coisa que fazemos com uma instituição que se chama Planetary Skin Institute, em que a gente coleta os dados da degradação da performance do radioenlaces por a umidade, também para construir mapas pluviométricos. Então, mas assim, as possibilidades são realmente infinitas também. E quando você coleta, porque eu entendo que aí você está falando de informações que podem prever alagamentos, podem prever, né, outros tipos de desastres. Você tem como repassar isso para o seu usuário através de um alerta, dependendo da movimentação dele, ou ainda falta esse último? Na verdade, o que acontece? A informação que chega depois à administração pública é tratada, e, na verdade, naquele caso, é a administração pública que gera o sistema de alerta, porque a operadora pode coletar, agregar, mas, assim, a função depois digamos, de alerta público é um pouco difícil considerar depois a operadora nesse sentido. Mas, assim, a parceria é também na distribuição dessas tarefas. E hoje funciona em muitos exemplos. Eu acho que digamos, a iniciativa da GSM Association tenta realmente coletar isso aqui como um grande movimento de potencial do setor de contribuir com as próprias, digamos, capacidades de armazenamento, coleta de dados e processamento de dados a esta que é algo muito valioso para a sociedade. Perfeito, obrigada. Nesse evento, né, desse ano, a gente está pensando muito nos 20 anos que se passaram e nos 20 anos que a gente tem à frente. E, quando a gente fala de uso de dados, a gente pensa muito em privacidade, né? É uma questão central. Conselheiro Otávio, bom dia. Eu gostaria de saber se você acha que o framework regulatório de hoje
está preparado para lidar com esse tipo de uso de dados que é importante, a Janine mencionou, a gente está falando de dados agregados e anonimizados, né? O Big Data tem que ter essa função são grandes dados que estão circulando por aí. Como o senhor vê essa parte regulatória preparada ou não para essa nova onda aí de tecnologia? Muito bem, muito bom dia. Cumprimento os membros da nossa mesa, sem mesa, aqui desse painel. Agradeço o convite que me foi feito, na pessoa do Samuel, na pessoa do presidente do Sindicato Brasil. O presidente e o presidente executivo estão aqui presentes. Senhoras e senhores, esse é um tema que precisa que nós demos 2 passos atrás para compreender um ponto central, que é o desenvolvimento do conceito de Big Data a partir de uma transformação que vai ocorrer no final dos anos 80, que vai na contramão daquilo que se regularmente, de maneira ordinária, se repete, que é a ideia da publicização da vida, da publicização do direito, a publicização das instituições. O fenômeno do Big Data, apesar de ter contato com enormes investimentos públicos, especialmente nos Estados Unidos, é um fenômeno que mostra uma verdadeira capacidade de desenvolvimento do mundo privado. E, nesse sentido, ele se coloca dentro de uma realidade que eu poderia definir com um pouco de risco de privatização da vida, na medida em que nós estamos, através de diversos fenômenos, aqui eu não precisaria destacar e exemplificar quais são, mas são sensíveis na nossa vida cotidiana, relativamente a transporte público, relativamente a acesso à informação, relativamente a acesso à música, a produtos culturais, nos quais os modelos tradicionais regulados foram colocados ao lado de modelos não regulados. E esses modelos não regulados têm se desenvolvido no mundo privado e, evidentemente, favorecidos por uma série de assimetrias, inclusive tributárias e regulatórias, e têm apresentado essa capacidade de surpreender as instituições e as próprias pessoas. Portanto, do ponto de vista regulatório, haverá sempre um gap, um atraso em relação a esses desenvolvimentos. Se isso é bom ou ruim, cabe aos sociólogos e cabe ao legislador avaliar como qualificar, se de maneira positiva ou negativa, esta evolução. O fato é que ela existe. Ela tem se desenvolvido à margem da regulação tradicional e tem criado, especialmente para órgãos reguladores, como é o caso da Anatel, um dilema quanto ao próprio futuro, na medida em que nós estamos passando de uma realidade que vem de meados do século XIX a meados do século XX, de uma economia baseada em infraestrutura, de uma realidade que vem de meados do século XX até poucas décadas, até pouco tempo atrás, baseada em propriedade intelectual. E agora a nossa realidade é uma realidade econômica baseada em dados. E essa realidade econômica baseada em dados, da mesma maneira como diversos outros modelos de desenvolvimento econômico privados do nosso tempo, tem se desenvolvido sem uma regulação. O primeiro passo que nós estamos identificando, isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial. O primeiro passo que nós estamos identificando nesse campo são as iniciativas europeias da regulação de um setor específico do sistema, que é a proteção de dados pessoais. A Europa, através de diretivas da União Europeia e com estímulo a legislações nacionais, como é o caso da França, que tem um pioneirismo nesse campo, tem tentado, primeiro, definir o que é dado, o que já é um conceito extremamente complexo e que não encontra um grau de acordo semântico, mesmo dentro da Europa. Primeiro, definir o que é dado. Segundo, definir o nível de intervenção estatal no processamento, na transmissão, no controle e na apropriação dos dados. E o terceiro desafio que a Europa está tentando desenvolver é algo mais fluido, que é o conceito de privacy, o conceito mal traduzido para o português de privacidade, mas que tem um sentido mais amplo, e que, paulatinamente, especialmente as gerações mais novas, tem sido objeto de uma espécie de renúncia. As pessoas estão abdicando dos estándares tradicionais de proteção da privacy por uma autoexposição da própria vida, o que põe em xeque, inclusive,
esse elemento que é tradicionalmente visto no direito como uma proteção de núcleos de privacidade, de intimidade da vida privada. Talvez o enfoque que surja nos próximos anos, e não são muitos anos, seja um enfoque basicamente econômico, deixando de lado os conceitos tradicionais de direitos da personalidade e baseando-se em conceitos econômicos. Qual a vantagem advinda do conhecimento da manipulação e da transmissão desses dados para os agentes econômicos? Talvez por aí seja possível pensar em um modelo de regulação que ultrapasse os cânones tradicionais. Porque, do ponto de vista da visão clássica do dado como uma proteção da privacy, eu temo que esse conceito rapidamente se torne obsoleto. Eu tenho a impressão que a gente viu, a gente está coletando dados. Hoje em dia, a gente é um grande observador das tragédias, dos acontecimentos humanos, né? E que o Big Data seria uma segunda etapa disso, que é como você usar isso de uma forma preventiva, né? Todo mundo aqui viu a policial que reagiu ao assalto e foi parar na capa de jornais dos Estados Unidos. São exemplos como esses que eu sinto que a GSMA e esse uso de Big Data tenta... claro, esse é um exemplo individual, seria mais a questão coletiva, mas tenta prevenir. E, aproveitando a fala do conselheiro, dessa questão dos aplicativos em comparação às operadoras, do que é regulado e do que não é regulado, eu queria trazer um outro exemplo concreto, Mário. O Rio de Janeiro está enfrentando uma situação de violência generalizada, e surgiu, no meio dessa situação de urgência da sociedade, um aplicativo que prevê tiroteios, por exemplo, né? Que eu acho que é um uso curioso. As operadoras já aprenderam a usar dados que poderiam ser compartilhados com a autorização dos usuários para prevenir tragédias, fatalidades, ou isso não caberia às operadoras? Na verdade, digamos, a cooperação no poder público local, sobretudo com as operadoras, é algo que já acontece. Faço outro exemplo. Na época das Olimpíadas, nós tivemos uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, cedendo, digamos, as mapas de calor das movimentações dos clientes, sobretudo estrangeiros em roaming, em cima da nossa rede. E, em cima dessas informações, foi feita a logística de distribuição de ônibus. Então, isso aqui podemos dizer, não é difícil. Não? A verdadeira questão hoje sobre Big Data não é ir lá brincar com analistas de dados, é ter a demanda. Hoje, o que a gente não está sendo definida não é tanto as respostas são praticamente ilimitadas. É a demanda que a gente precisa, o que queremos fazer. Não? Porque a demanda desenha depois a forma em que eu entro dentro do mundo Big Data. Mas, dentro dessa demanda, pega um pouco o gancho do estímulo do conselheiro Otávio, temos uma questão relacionada a como é que a gente faz a que o social good, não, do Big Data não se torne um private evil. Não? Ou seja, nós temos um tema de modalidade de coleta dos dados que ainda encontra no mundo inteiro, não no Brasil, algumas reais questões. Eu estava comentando com o Levi antes, tivemos o presidente do Facebook, que foi no Senado americano e no Parlamento Europeu dizer, basicamente, olha, vazaram 90 milhões de perfis de dados pessoais de indivíduos. Sorry, eu não fiz o que tinha que fazer, a próxima vez vou fazer melhor. Agora, imagine uma operadora de telecomunicações do mundo inteiro que, digamos, acaba infringindo algumas questões de direito e garantia do usuário, eleva processos da autoridade, chega lá e diz, sorry, eu fiz o meu, não fiz o meu melhor, vou fazer mais. Isso aqui é impossível. O que significa isso aqui? Que exatamente, já hoje temos
velocidades e aprimoramentos de regulatórios, não? Que, se é verdade, eu concordo perfeitamente, essa questão da privacidade se tornará sempre mais um tema econômico, então a regulação disso aqui, como podemos dizer, tem que gerar um novo conceito de IoT. IoT é Internet of Things, não? Eu gosto de pensar IoT é Internet of Trust. As operadoras, para ter a possibilidade de construir um sistema, podemos dizer, também de aproveitamento econômico, é preciso construir um mecanismo de confiança entre todos os atores, público, privado, o que hoje as OTTs tradicionais claramente não providenciam. Então, assim, do meu lado, do ponto de vista regulatório, o que estão precisando hoje é de uma nova, chamava quase Sarbanes-Oxley, sobre dados. Assim como a Sarbanes-Oxley reagiu à falta de transparência das informações financeiras depois dos escândalos, não, Enron, não, do 2001, 2002, aí nós temos que construir um mecanismo que gere dentro das empresas a consciência, a accountability sobre como estes dados são usados. E hoje, as operadoras de telecomunicações são a melhor posicionadas para garantir esta Internet of Trust, muito mais que as OTTs tradicionais, que, na verdade, podemos dizer, fazem um pouco da ambiguidade dessa gestão a grande parte do que é economicamente, do que é o retorno econômico deles. Então, é uma relação que precisa ser discutida, e, em cima dessa relação, voltando à sua pergunta, que se poderão gerar aquelas demandas, aquelas respostas para realmente gerar o social good sem situações de private evil, digamos. Interessante. Conselheiro Otávio, voltando um pouco a respeito da demanda, né? O Mário menciona a demanda, e me chamou a atenção na apresentação da Janine, quando ela comentou que o governo da Índia decidiu eliminar a tuberculose em 2025, e, novamente, nós temos aqui problemas muito sérios de saúde, né? A gente viu o drama da Zika, chikungunya, microencefalia, agora a febre amarela. O senhor recebe demandas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, no sentido de buscar a ajuda desse Big Data de telecom para elaborar programas? Ou talvez não haja essa consciência da riqueza de informações que existe, que pode ser compartilhada? Como eu adiantei, há uma dificuldade, há uma zona cinzenta regulatória nesse campo. Não se insere tradicionalmente no âmbito de regulação da Anatel temas ligados a esse aspecto que a senhora levantou. Talvez por isso que não haja essa demanda por parte dos órgãos referidos, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Eu acredito que, evidentemente, haverá um envolvimento desses órgãos, não só esses, mas das Forças Armadas, do Ministério da Saúde e Educação, dentro de, seja a aquisição de serviços e produtos que permitam esse tipo de acesso à informação, seja por meio de convênios. O nosso papel é um papel mais regulatório, mais de prospecção e projeção de condutas para eventual previsão normativa. Mas, evidentemente, que a Anatel não está à margem dessa discussão, tem internamente debatido o tema e, de algum modo, contribuído, do ponto de vista das iniciativas parlamentares, para o aprimoramento dessa discussão. Eu apenas temo uma certa visão, diria até quase religiosa, em relação ao caráter salvífico de algumas dessas iniciativas. Isso tem custo, isso é algo que tem que ser planejado e tem, evidentemente, uma série de intercorrências, inclusive de caráter corporativo, legislativo, profissional, que tem que ser pensados também como elementos, externalidades do uso desse tipo de instrumento. Se eu puder completar, até pegando um pouco do gancho do que o Mário falou em relação à demanda. Acho que os modelos, né, de Big Data são infindáveis, as respostas estão lá de alguma forma. Não adianta nada uma área interna ou uma companhia montar um modelo se não tiver uma pergunta para ser respondida e uma ação a ser feita com essa resposta, né? Então,
por exemplo, isso a gente sofre dentro da própria companhia, né? Muitas vezes a gente tem modelos e a ignorância, né, usando essa palavra, das outras áreas em usar as informações do Big Data para ter insights e tomar ações, acontece dentro da própria companhia. Imagine nesse relacionamento com órgãos públicos, etc. Então, acho que eventos como esse, atitudes como a da GSMA, visam justamente isso, mostrar para esses órgãos o poder que as informações das teles têm, para que a gente possa gerar casos que gerem ação. No ano passado, a gente fez um caso de uso com a Prefeitura de São Paulo, onde a gente conseguiu correlacionar os dados de deslocamento dos clientes da Vivo na cidade de São Paulo com os índices de poluição. Então, a gente conseguiu fazer um match de 95%, ou seja, as informações medidas diretamente, ou seja, os sensores de poluição, etc., indicavam, obviamente, alterações na poluição factual, mas a gente, indiretamente, através do deslocamento dos clientes, a gente conseguia predizer os níveis de poluição com até 24 horas de antecedência. Isso gerou várias ações da Prefeitura de São Paulo para melhorar os níveis de poluição. Então, eu acho que se tem uma preocupação, um problema claro a ser resolvido e que isso seja colocado na mesa e de uma maneira integrada entre as operadoras, porque, obviamente, uma resposta dada pelo Big Data da Vivo ela é extrapolada em relação aos outros players que atuam no mercado. Então, seria fundamental uma coordenação entre todos os players para que a gente possa ter respostas mais assertivas. Eu fico curiosa a respeito dessa parte, porque o Big Data da Telefônica, da TIM, da Oi, da Claro são, obviamente, complementares, né? Mas a minha pergunta é assim, então a iniciativa tem que vir de um órgão público que tenha, digamos assim, o poder de justamente zelar pelo bem público no momento do uso desses dados? Eu acho que vai muito como o Mário falou. Como você perguntou, por exemplo, se foi feita alguma coisa, por exemplo, numa catástrofe para indicar, né, por exemplo, a probabilidade de enchentes, etc. Quem tem o relacionamento com o cidadão, quem deve zelar pelo cidadão, é esse órgão público. Nós podemos dar a informação, etc., e podemos, inclusive, ser o canal para informá-los. Mas essa coordenação, sem dúvida, deveria vir desses órgãos. Ou seja, como funcionaria na prática? Eu teria que baixar um aplicativo da CET e eles, sim, me dariam um alerta através dos dados que vocês fornecem? Ou isso poderia ser feito através de um aplicativo da Telefônica? Poderia ser feito por um SMS, não precisa necessariamente baixar um aplicativo. Então, vamos imaginar, nós poderíamos compartilhar essas informações com, por exemplo, a CET, né? E a CET informar por SMS probabilidade de enchente numa certa região, de acordo com a variação dos níveis pluviométricos e assim por diante. Existem N maneiras de fazer isso através de N canais de comunicação com o consumidor. Uma perguntinha provocativa, né? Aqui o que não falta é tragédia social, né, gente? Repetindo, né? E como o representante da Huawei mencionou, a gente tem muito uso de mobile technology, de celular. Todo mundo tem um celular. Ricardo, como você faria para lidar com essa situação da greve dos caminhoneiros aqui? Todo mundo está com o seu celular. Se o aeroporto tivesse fechado, no mundo ideal, como a gente ficaria sabendo que a gente não pode sair do hotel, que o nosso voo não vai sair? Eu acho que, nesse caso, a beleza do Big Data é você tirar insights de informações que não estão diretamente relacionadas àquele efeito, né? Ou seja, tirar informações de coisas que estão mais escondidas, indiretamente. Eu acho que a situação que a gente vem enfrentando hoje, com greve de caminhoneiros, etc., estava na cara de todo mundo, né? A gente não precisa de Big Data para saber o que aconteceu, né, e predizer que isso podia acontecer. E existem outras maneiras da gente saber, aí, obviamente, dos voos e dos riscos que a gente tem de ficar aqui em Brasília ou em São Paulo, ilhados aí por um tempo. Talvez precise do Big Data para reorganizar o transporte de combustível no país. Isso exatamente, sim. Exatamente. Conselheiro Otávio, novamente, a gente está falando aqui de uma colaboração de dados entre as operadoras, né? Um grande pool de dados que seria usado para o bem comum, para o bem da sociedade. Eu volto a repetir assim, teria que ter uma autorização ou simplesmente a lei não prevê isso? Teria que ter uma nova lei que permitisse esse tipo de...
Eu retomo um aspecto da sua pergunta anterior, a respeito de um órgão, né? A discussão hoje no Brasil, especialmente na Câmara e no Senado, onde há a tramitação de 2 projetos de lei relativamente à proteção de dados, se há necessidade de um órgão regulador para a proteção de dados e se houver essa necessidade, qual seria esse órgão? Se haveria o aproveitamento da estrutura da Anatel ou se seria criado um outro modelo de autoridade regulatória de dados? Nesse ponto, portanto, não há uma resposta ainda, caberá ao Congresso definir, mas os modelos existentes, pelo menos os mais conhecidos, cito aqui o da Espanha, é mais voltado para a proteção dos dados pessoais do que propriamente para um gerenciamento dos dados. Pode ser que, em pouco tempo, a regulação se encaminhe para isso, para ter uma agência que também coordene essa utilização dos dados. Mas, hoje, o foco é a proteção. Quais são os limites dessa proteção? E, hoje, nós vivemos numa zona cinzenta, apesar do Marco Civil da Internet ter algumas regras sobre isso, mas a nova lei tentará resolver exatamente essa falta de previsão normativa para situações muito específicas. Eu posso, por exemplo, não querer, como exemplo que foi dado, que o meu percurso seja objeto de não só apropriação, como conhecimento e compartilhamento com terceiros. Eu não tenho interesse de que as pessoas saibam o que eu fiz ao longo do dia. E isso vai ser uma pauta dessa nova legislação. E, para concluir o nosso painel, que está tão interessante aqui, Mário, você tem uma previsão de quando nós vamos viver numa sociedade mais conectada, mais preventiva? Já mudou muito, né? Hoje em dia, ninguém dirige em São Paulo sem um Waze, por exemplo, né? A mobilidade, a maneira como a gente pensa a mobilidade já mudou. E quando você vê, assim, com esses obstáculos regulatórios e essas questões de privacidade num mundo em transformação, daqui quanto tempo que a gente vai ver um salto nesse sentido? Na verdade, a gente já vive em uma sociedade conectada e preventiva, claramente com todas as imperfeições que isso gera e que depois precisam de contínuas adaptações. Repito, quando lá, aquela famosa capa do The Economist, não, Data is the new oil, o petróleo fez muito para impulsionar o desenvolvimento econômico. Gerou também muitos danos que a gente reparou em um segundo momento e que, obviamente, foram consertados com alguns mecanismos e limites. Nesse sentido, sendo o novo petróleo, os dados estão passando, na verdade, pelo mesmo processo. Houve podemos dizer, um fluxo de uso de dados, digamos, sem plena consciência e, de alguma forma, por alguns atores, responsabilidade do que isso significava. Agora a gente está tentando entender como é que este fenômeno pode ser maximizado nos seus aspectos positivos e amenizado nos seus aspectos negativos. Sempre considerando que, de novo, como o conselheiro Otávio bem pontuou, temos que entender se a sociedade que considera isso aqui como um direito da pessoa, como é um pouco no conceito europeu, ou como um direito do consumidor, um conceito mais econômico, como em um ambiente mais dos Estados Unidos. É evidente que, se a gente define o novo petróleo, o petróleo tem, digamos, o recurso tem um valor econômico e teremos que lidar com a dimensão econômica, além que pessoal, desses dados. Já estamos nesse mundo, esse mundo é imperfeito, e os ajustes de um mundo imperfeito não têm um prazo, são infinitos. Na verdade, a nossa jornada. Temos que, talvez, avançar para poder responder à sociedade alguma coisa um pouco mais elaborada que, desculpe, a próxima vez vou fazer melhor. Talvez a gente vai estar precisando reformar a casa, né? Não é construir uma casa nova. Sim. Muito obrigada a todos, obrigada pela atenção. Encerramos aqui.